Oi, gente, já a parte da elipse, né, a gente vai falar da elipse, que é uma omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Então, a gente tem, tomara você me entenda. A gente percebe que está faltando alguma coisa ali. Tomara que você me entenda. Então, houve a omissão dessa palavra. Houve a omissão do quê? Então, você percebe isso de forma fácil. Primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíches. Entre as refeições. Agora ele come refeições entre as refeições. Então percebam que esse começou foi retirado, né? Primeiro ele começou. Então você tem primeiramente o ele começou. Depois foi omitido, foi suprimido aí o ele começou. Aí ela coloca a comer e ele come refeições entre as refeições. O texto em si ficou até repetitivo, né? Ele ficou repetitivo, mas teve o uso da elipse ali para que realmente retire aí esse ele começou. Zeugma, gente, a zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato dela já ter sido usada antes. Então, você tem, fiz a introdução, ele, a conclusão. Fiz a introdução, ele fez a conclusão. Então, perceba ali que o verbo fazer, né, foi omitido. Mas por que foi omitido? Você já usou anteriormente. Fiz a introdução, ele, a conclusão. Então, a omissão da palavra foi mencionada anteriormente, foi usada anteriormente. Você é um colírio para meus olhos, um descongestionante nasal para meu nariz, um antiácido para meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. Então, é até engraçado, né? É engraçado. A zeugma é utilizada na segunda e terceira parte dos quadrinhos. Né? Você é. Percebam que lá na primeira, ele coloca, você é um colírio para meus olhos, né? Então, a zeugma é utilizada na segunda e na terceira parte dos quadrinhos. No caso aqui, nem a segunda e terceira parte dos quadrinhos. Na primeira parte, né, eles colocaram errado. Na primeira parte, você é para um antidado, tem gente que não sabe. No caso só, né, a zeugma é utilizado aí na terceira parte dos quadrinhos, não. Ela é usada na primeira parte, né? Se a gente contar daqui para cá. Então, ele errou ali quando ele colocou isso. Somente ali na primeira. Depois você percebe que na segunda, na terceira, teve essa questão, né? Ah, sim, verdade. A zeugma em si, que ele mencionou, né, foi usada na segunda e na terceira, porque não teve ali essa omissão, né? Então, você percebe que ficou certinho na primeira e houve essa omissão na segunda e na terceira. Tá certinho? Então, é na segunda e terceira mesmo, que não houve o você. Que não houve o você aparecendo. Já o hipérbate é a alteração da ordem direta da oração. Fica até estranho ele falar, são como uns anjos os seus alunos. O correto é, os seus alunos são como uns anjos. Então, você faz uma ordem direta entre sujeito e predicado. Sujeito, verbo e complemento. Então, você tem essa ordem direta. Quando ele faz essa alteração, ele coloca o predicado lá na frente. Então, ele inverte tudo. Quando ele coloca, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com um brado retumbante, ai, que fome. A charge acima é um exemplo de hipérbato. Porque se tivesse sido escrita na ordem direta, o nosso hino começaria dessa forma. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ficaria até estranho, né? Só que o correto, né, a ordem direta é que comece com o sujeito. Então, a gente tem as margens plácidas do Ipiranga. Ouvir um brado retumbante de um povo heróico é justamente o predicado. E ele faz toda essa inversão. Então, a gente tem chamado aí hipérbato. Aqui, voltando, gente, segundo e terceiro quadrinhos mesmo, tá? Corrigindo, retificando aí, porque houve essa questão da zeugma. Silepse é a concordância com a ideia que se pretende transmitir e não com o que está implícito. Ela é classificada em silepse de gênero, de número de pessoa. Então, na parte aí da silepse de gênero, vivemos na bonita e agitada cidade de São Paulo. Vivemos quem? Nós. Então, você está ali, né, trazendo essa silepse de gênero. No caso, né, vivemos na bonita e agitada São Paulo, né, agitada cidade de São Paulo.
Então, é a cidade de São Paulo, não é o cidade. Então, é a cidade de São Paulo. Então, houve essa silepse de gênero, esse gênero aí feminino. A maioria dos clientes ficaram insatisfeitas com o produto. Houve uma silepse de número, nessa concordância com a ideia que se pretende transmitir, não com o que a gente vê, não com o que está implícito. A maioria dos clientes ficou insatisfeita com o produto, né? Porque aí existe tanto a maioria, você concordando, então pode ser a maioria, aí vai ficar ficou, né? Você vai trazer esse ficou para ficar no singular, ou a maioria dos clientes ficaram concordando com clientes. Então, essa questão da silepse de número. Todos terminamos os exercícios, silepse de pessoa, né? A gente tem a primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Neste caso, é a concordância com nós em vez de eles. O correto é nós todos terminamos, né? E aí, quando ele coloca todos terminaram os exercícios, né? Então, você tem esse caso, a concordância é com nós, em vez de eles. Você não fala todos terminaram os exercícios. Ele não está querendo ali, não é realmente o que está implícito, né? Mas sim a ideia que se pretende transmitir, que a concordância fosse com o nós. Anáfora, repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Então, você vai repetir uma ou mais palavras de forma regular, né? Então, ele coloca ali, por exemplo, doutor, eu estou com falta de ar. Só, pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então, várias repetições aí de palavras de forma regular. Perceba que a palavra falta, né? Esse verbo faltar aí está sendo repetido muitas vezes, o que torna, né, lá no início, né, então ele traz, está com falta de leito, há falta de leito, há falta de medicamento, há falta de medicamento, há falta de verba. Então, tudo lá na frente, tudo lá no início, essa repetição. Depois temos a aliteração, que é a repetição de som consonantal. Então, são as consoantes aí que são repetidas. Quando ele coloca chove, chuva, chove sem parar, você tem aí o ser, né, toda hora sendo repetido. Na tirinha ocorre a aliteração, porque a letra R é repetida muitas vezes. Quando a gente fala, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Perceba que o R, várias e várias vezes, ele é repetido. Então, você traz essa repetição de som consonantal, chamada de aliteração. Assonância é repetição de som vocálico. Então, a gente tem o que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser, me deu. Minha mãe amassa só assim, amassa só e salga a massa se amassa na mesa. A massa é sã, sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Então, perceba aí, né, essa ideia da repetição do som vocálico. Assa, né, esse a, dessas vogais. Massa, salga, massa. Onomatopeia, todo mundo usa, conhece, que é a inserção de palavra no discurso para imitar os sons, né? Tic-tac do relógio, bum, bum, bum. Cebolinha quer parar de fazer barulho, buá, buá, então chorando. Toque, toque da porta. Então, né, as crianças aí gostam muito dessas dicas, dessas relações. Então, você tem o onomatopeia bum, 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 buá, buá. O primeiro vai expressar o som do tambor, né? Bum, bum, bum. O segundo, o choro do Cebolinha, quando ele fala buá, buá. Então, agora nós temos alguns exercícios, certo? Vamos lá. O livro é mercadoria que se registra nos gêneros de primeira importância. É vital como o oxigênio, como a água, como uma proteína. Devia haver uma lei que obrigasse toda a casa a consumir, pelo menos cada semana, um livro que nem precisava ser tamanho família, podia ser um livro de bolso mesmo. O livro e seus magníficos chavões, da inquieta substância dos dias. Ao justificar no segundo período desse parágrafo a essencialidade do livro na vida dos cidadãos, o autor se vale da seguinte figura de linguagem. Então, olha só, o livro é mercadoria que se registra nos gêneros de primeira importância. Ele é vital como o oxigênio. Olha o como aparecendo ali. Como a água, como uma proteína.
Então, ó, como aparecendo, como de novo, como de novo. Devia haver uma lei que obrigasse toda a casa a consumir pelo menos cada semana um livro, que nem precisava ser tamanho família. Podia ser um livro de bolso mesmo. Então, olha o que acontece. Você tem como, e aí você percebe que ele quer que você dê a resposta. É comparação, você tem metáfora, metonímia, catacrese, antonomásia ou perífrase. No caso aí, gente, só pode ser comparação. Ele coloca que é vital como oxigênio, como a água, como uma proteína. Então, ele faz uma comparação. E perceba que, além disso, está o quê? Está explícito ali esse conector. Então, você tem a comparação. Metáfora é só se tivesse subentendido. No caso ali, traz essa comparação. Ele está totalmente explícito, ele aparece aqui, tá? Metonímia não tem nada a ver, não é nenhuma substituição, também não tem nada a ver com substituição. Todas aqui são substituições, né? Mas cada uma de uma forma. Identifique as figuras de linguagem nos versos a seguir, observando se trata de metáfora, prosopopeia, antítese ou metonímia. Metáfora, comparação de forma subentendida. Prosopopeia, característica animada a seres inanimados. Antítese, oposição de termos. Metonímia, substituição. Parte pelo todo, autor pela obra. Não existiria som se não houvesse silêncio. Perceba, gente, que nós temos som, silêncio. Som, silêncio traz o quê? Antítese, traz oposição. Uma coisa triste no fundo da sala, me disseram que era Chopin. Chopin, ele está trazendo ali essa ideia. Aí vamos deixar aí que ela é um pouquinho mais difícil. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. O sol pode beijar o mar? Não. Então, uma característica da gente animada a seres o quê? Inanimados. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. O sol pode repousar? Então, ele não pode nem beijar o mar e nem repousar. Então, você traz aqui a ideia da prosopopeia, que também é chamada de personificação. Então, aqui a gente tem antítese. Antítese, pode ser a letra A ou a letra C. E depois você tem, no número 3, a personificação ou prosopopeia, né? Então, a gente tem a personificação ou a prosopopeia. Espera aí. Então, até o momento, ó, antítese, prosopopeia, certo? Então, ainda continua sendo A ou C. Eu quero ser para você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser para você a alegria de uma chegada. Aquela música, né? Clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Então, a gente tem exatamente, da Paula Fernandes, né? A gente tem exatamente a questão da alegria, da chegada do amor. Então, ele traz ali essa questão da comparação. Só que é uma comparação subentendida. Você não tem um como, nem tal que, nem tal qual ali. Você consegue entender que há, sim, uma comparação, porque você consegue remeter à ideia do amor. Então, a gente fica com antítese, depois metonímia, né? Chopin, né? No caso, eu até já vi, mas eu esqueci realmente o que ele era. Você tem um dos maiores compositores de piano na era romântica. Então, ele está trazendo essa ideia dessa metonímia, dessa substituição, né? Para falar sobre essa questão do que ele fazia, né? Do instrumento que ele tocava. Então, você tem justamente ali essa ideia, né? Do que, no caso, ele é um compositor de piano, então, essa situação de piano, de alguém tocando, dele tocando, né? Então, essa situação. Aí a gente tem essa aqui. Uma coisa triste no fundo da sala, me disseram que era Chopin, é a questão da música, né? Então, você sabe ali que é uma música que está tocando, se referindo a ele, uma música ali no piano, né? Que traz esse ar de tristeza. Então, ali a gente tem a metonímia. Então, fica antítese, som, silêncio. Chopin, porque é pianista, então traz esse aspecto da música sendo tocada, né? Então, a metonímia. A prosopopeia, sol beijando o mar, repousar. Então, essa ideia das características animadas a seres inanimados. E eu quero ser para você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada, é a ideia do amor.
Então, a gente tem a metáfora. Essa aqui, gente, é muito grande, tá? Então, eu vou pular essa aqui. Na expressão conseguimos armazenar milhares de músicas na palma de nossas mãos, temos a presença da seguinte figura de linguagem denominada catacrese, zeugma, paradoxo, metonímia ou aliteração. Gente, catacrese é igual você falar assim, no caso, descasquei um dente de alho, né? Então, o dente de alho. Você não consegue, muitas vezes, imaginar uma outra palavra, e aí você traz essa palavra para você conseguir identificar. Batata da perna, né? Então, você consegue identificar assim, dessa forma. Zeugma, realmente, quando a gente já mencionou a palavra anterior, né? E aí, nas outras vezes, você não menciona, porque você já mencionou anteriormente. Aquela ideia de uma omissão ao que foi dito anteriormente. Paradoxo é totalmente de oposição, né? Ou seja, o amor é ferida que dói, mas não se sente. Metonímia é a resposta. Por quê? Conseguimos armazenar milhares de músicas na palma de nossas mãos, como a gente vai armazenar milhares de músicas nas nossas mãos? É impossível. Só que aí ele traz, de alguma forma, essa ideia da metonímia, que é uma substituição. Nós podemos, sim, armazenar várias músicas em um pendrive, em um iPad, em um MP3, MP4, né? Você consegue armazenar no tablet, no teu notebook, em vários tipos, né, de tecnologias. Mas na palma das nossas mãos, não. Então, essa é a ideia da metonímia. Só pode ser a letra D. No trecho, entre os que assumiram as alegrias e agruras de um animalzinho no período da pandemia, identifica-se a seguinte figura de linguagem: metáfora, comparação sem os conectores aparecendo. Antítese, oposição de termos. Alegria, tristeza, guerra, paz. Hipérbole, exagero. Catacrese, o que é a catacrese aí, gente? Catacrese é o que eu falei, batata da perna, né, dente de alho, xícara de café, né, você tem ali a xícara de café. Quando a gente fala, por exemplo, sobre perífrase, né, a perífrase você vai falar sobre a substituição também. Então, a cidade-luz, por exemplo, você vai trazer então que é Paris, né? Então você faz essa referência. Quando ele fala alegrias e agruras, você tem justamente coisas boas e coisas ruins, ideias de felicidade, ideias de tristeza, termos que são diferentes. Então traz a ideia da antítese. Alegria, algo bom, agrura, algo triste. Então você tem a antítese, letra B. O político, observem aí, o político faltou com a verdade, a saudade abraçou-me tão sincera, e amo-te assim meio odiosamente. O político faltou com a verdade. Para não falar que ele mentiu, eu vou falar que ele faltou com a verdade. Então, tem uma situação de eufemismo, eu suavizo a ideia. Então, já tenho a resposta. Letra A. A saudade abraçou-me tão sincera, não tem como a saudade abraçar. Então, é prosopopeia. Amo-te assim meio odiosamente é amor e ódio. É amor e ódio. Então, você tem termos diferentes. É o caso que da antítese. Só pode ser aí eufemismo, prosopopeia e antítese, letra A. Gente, não é difícil. Quando você começa a fazer questões, você vai perceber que tudo vai sendo repetido. Então, de tanto você fazer questões, você vai conseguir. Qual figura de linguagem está presente no período? Descobriu que o colesterol mata e, mais que depressa, todos os jornais, revistas e TVs despejaram sobre nós toneladas de advertências. Descobriu que o colesterol mata. Beleza, mata mesmo. E, mais que depressa, todos os jornais, revistas e TVs despejaram sobre nós toneladas de advertências. Então, essa ideia de toneladas, como que pode, gente, jornal, revista e TV, despejar toneladas de advertências? É um sentido de antítese, de oposição? Não. É eufemismo? Suaviza alguma coisa aí? Não. É um exagero? É uma hipérbole? Show. É a letra C. Personificação, caracterização de
seres animados a seres inanimados? Não. Prosopopeia, gente, ali é pegadinha, porque tanto o nome pode ser prosopopeia quanto personificação, tá? Então, aí só pode ser hipérbole. Esse exagero, quando ele traz, que você tem toneladas de advertências. Como assim? Então, você tem a letra C. Gente, então é isso. Todas as outras questões vão remeter à mesma ideia. Você vai pensar, né, que realmente você tem que gravar as que são, gravar não somente, mas entender mesmo o que significa, aplicar ali os exercícios, através de muitos exercícios de leitura, de teoria. Então, o estudo, né, ele proporciona tudo isso, tá ok? Até a próxima, tudo de bom.